Pronto. Só vou compartilhar aqui agora. Deixa eu compartilhar, hein? Deixa eu ver. Aí você compartilha no seu Face, Miriam, pra mim? E também naqueles grupos lá. Se você puder, eu agradeço. Mas parece que a minha bateria tá acabando. Isso é muito triste, hein? Com esse Android aqui, tá ao vivo aqui. Minha bateria tá acabando, eu vou ter que ser rápido. E ser rápido é muito complicado, né? Não tá suportando a minha bateria. Infelizmente. Bom, acho que aqui tá bom já. Ai, ai. Se sair do ar é a bateria. Vamos deixar assim, que assim tá bom. Aí. Ai, ai. E eu arrasto um pouquinho mais pra cá. Colocar um pouquinho assim. Pronto, isso tá bom. Vamos ver aqui agora. Ai, ai. Vou arrumar aqui. Aí. Tá carregando? Tá. Mas vai acabar a bateria. Tudo bem? Deixa eu ver aqui agora. Eu saio daqui, venho pra cá. Aí, pronto. Deixa eu só compartilhar aqui. Ai, Pai amado. Vamos lá. Compartilho no ao vivo. Nos grupos. Já vamos começar, tá bom? Eu só vou compartilhar nos grupos. Vamos lá. Não. Aqui. Gostando. Pronto. Já vamos começar. Eu tô só compartilhando, tá, meus irmãos? Tô só compartilhando. Aqui, deixa eu ver. Já foi. Esse já foi. No grupo da CCB, os irmãos da Congregação Cristã no Brasil também já foi. Se você conseguir compartilhar já de uma vez também. Um outro grupo bom aqui. O próprio grupo da Assembleia de Deus. Vamos lá. Postado, tá ao vivo. Se algum pastor aí quiser entrar para me contestar, fica à vontade, tá bom? Vamos lá. Não, esse aqui não. Deixa eu ver. Esse aqui eu vou colocar, que eu acho que vale a pena. Ah, tá bom. Por hora aqui tá muito bom, né? E aqui eu tô vendo eu mesmo aqui, beleza? Tá bom aqui. E eu vou começar mostrando esse vídeo aqui para os irmãos, beleza? Vou aumentar o vídeo. Deixa aqui por enquanto. Por enquanto. Deixa eu voltar aqui para eu poder ver o que está acontecendo. Bom, Miriam, como é que está a imagem e o volume tá bom aí? Deixa eu só olhar aqui, gente. Só um minuto. Ai, ai, ai. Oi? Aumentar o volume? Poxa, mas aumentei o máximo, misericórdia. Senhor Deus. Tá no máximo, Miriam.
Oi? Ok. Tá muito quente aqui, mas vamos começar. Não tem uma toalhinha aí, não? Por favor. Ai, ai. Tá bom? É porque eu tô perto do celular. Uma hora Deus me dá um celular bom. Quem trabalha tem dificuldade de comprar um iPhone. Eu só tenho esse Android aqui, né? Quem trabalha não é fácil. Agora, quem vive do dinheiro dos outros, de dízimos e ofertas, aí tem tudo. Oi? O que tem? Tá onde? Ah, tá. Obrigado, agora eu vi, obrigado. Ai, ai. Vou deixar aqui mesmo, por aqui. Shalom, meus irmãos. Muito boa tarde e a paz do Senhor, ou a paz de Deus, a paz do Eterno, a paz de Jesus, de Yeshua, de Yahshua, a paz do bem, do amor e da misericórdia à sua vida, ao seu lar e à sua casa. Eu desejo hoje poder estar entrando em lares, em famílias que foram destruídas por abuso de poder pastoral dentro das igrejas, ou até mesmo dentro das paróquias, por padres. Líderes religiosos que se auto-intitulam profetas de Deus e que se dizem ter autoridade máxima. E nessa autoridade máxima, usa de subterfúgios, colocando tudo nas costas de o Senhor está falando, o Senhor está revelando, o Senhor disse, e aí ele pode fazer o que bem entender, falar o que quiser, humilhar, ofender e expor atitudes constrangedoras, ditas como pecados, segundo a visão da igreja, colocar essas atitudes, jogar tudo no ventilador para todos os irmãos, para todas as pessoas da igreja ficarem sabendo o que você fez ontem, antes de ontem, ou no seu passado, ou agora. Eu pergunto para você, se fosse com você, qual seria a sua atitude? Você gostaria de ter a sua vida privada, íntima, revelada, e que todo mundo ficasse sabendo? Você gostaria que isso acontecesse? E você acha que Deus, o Eterno, faz isso com as pessoas? Você acha que Jesus fez isso com as pessoas? É o que nós vamos ver a partir de agora. Igreja Assembleia de Deus do Pará, o então pastor, não é, Ezequias Silva, ele fez isso. E eu quero que você acompanhe comigo e reflita, ok? Vamos lá. Só pegar aqui. Opa, vamos abrir aqui. Eu vou colocar assim para vocês verem, tá bom? O mais próximo possível, eu vou ter que ficar de frente com o celular. Eu não tenho um estúdio, eu não tenho um iPhone, eu não tenho câmera profissional, nem microfone profissional. Mas eu tenho conteúdo que Deus me dá pela sua graça e pela sua misericórdia. Ok? Meu irmão e minha irmã. Preste bem atenção nessa live de hoje. Talvez o Espírito Santo, eu creio, talvez, não é? Quem sabe, por que não? Pela palavra, não é incorporação, blá, 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 nada disso. Pela palavra, talvez ele possa estar te dando aí uma direção para você nunca mais ser humilhado ou humilhada por qualquer pastor de qualquer igreja, seja lá ela qual for, ok? Então vamos aí, que eu quero mostrar para vocês. Olha lá. Opa! Deixa eu aumentar bem aqui também para você. Isso, vou aumentar aqui. Olha o que o pastor Ezequiel Silva fez na igreja dele. Você concorda com isso? Vamos lá. Eu falo ou não? Primeira coisa, eu vou te dizer uma coisa, Maurício. Eu vou te dizer uma coisa. Tu veio aqui hoje em busca de uma resposta
tu errou, mas está arrependido, tá? E você não sabe, você nem se essa mulher está do teu lado, é sua esposa, o que que é, se é namorada, esposa, o que que é. Mas você errou, está arrependido, tá ok? Tá bom? Porque você foi no embalo de amigo e você foi numa festa com os amigos. E lá, só que eu vou te dizer uma coisa, meu irmão. Vou te dizer uma coisa, tá? É safadeza também. Nem tudo é bebida não, tá ok? Porque o cara, quando ele tá bêbado, ele não consegue levantar o bilu, não. Ele só dorme cachaçado. Entendeu? A verdade é essa. Aí tu foi na bagunça, entendeu? Transou com 2 viados e vem dizer ainda que eu vou lá pedir perdão para Deus. Calma, irmã. A irmã já tá nervosinha. Calma aí. Em caso tu vê o que tu resolve. Entendeu? Então, você resolva lá. Não sei se é tua namorada, se é tua mulher, o que que é. Tá ok? Então, meu filho, tu resolva lá. Tá? Mas ele saiu sim, viu, irmã? Ele disse que não, que foi com os amigos no céu com ninguém, saiu sim. Então foi com 2 viados. Aí você resolve aí. Já que a irmã queria a confirmação, se ele está mentindo, se ele estava falando verdade, ele está mentindo. Só que ele se arrependeu, coitado, de ter comido ovo, pode falar besteira. Ele se arrependeu de ter saído com os viados. Entendeu? Então perdoa ele lá, vê lá o que vocês resolvem. E amém. Tá ok? Tá? Porque a irmã queria dar as contas para ele. E a irmã disse, se for na igreja hoje Deus falar, se eu estiver mentindo, você vai ver. Irmã, ele mentiu, mas ele está arrependido, coitado. Rapaz, tu com uma mulher bonita dessa, tu vai sair com macho. É porque tu é viado também. Olha isso. Vocês estão vendo? O cara que sai com macho é porque ele é viado também, rapaz. O cara que diz assim, não, eu sou macho e sai com viado, é porque ele é viado também. Pai, vou falar o quê? Não quer ouvir a verdade, não vem aqui. Se não quer ouvir a verdade, não vem aqui, meu filho. Não quer viver uma vida de sacanagem, de bagunça, de cachorrada? Você tem, como disse, querido, é só não vir aqui. Porque aqui que Deus me revelar, eu falo. Se gostar, gostou. Não gostar, em casa a irmã resolve lá. Não sei se tem, se é tua mulher, amigada, sei lá que troço que é aí. Vocês vê lá, Olha que troço que é aí. Olha como ele trata a esposa do rapaz. Vamos, irmãos, todos nós temos pecados. Bom, eu vou ouvir a palavra desse rapaz aqui, que é muito boa também. Ele é pastor, ele também, olha aí. Essa não foi uma forma sábia que o pastor revelou a vida do irmão. Eu acho que não. Se Deus resolvesse colocar os seus pecados no telão na igreja, você se orgulharia disso? Eu acho que vai de se pensar. Às vezes vai vir alguns religiosos aqui que vai dizer, não, Deus tem que falar mesmo, tem que expor mesmo. E se Deus fizesse isso com você? Pegasse os seus pecados e colocasse em um telão na igreja para sua esposa ver os seus filhos, os irmãos da igreja, todos. Os pecados que você comete aí no dia a dia, você ficaria feliz com isso? Não. Eu acho que o melhor seria você ter um particular. Eu como pastor sempre. Ok. Deixa eu ver a bateria, meu Deus. Tá acabando, tem que ser rápido. Ai. Ai, ai. É que é assim, tem que ser rápido, que a tecnologia luta contra ao meu favor aqui. Não é fácil. Bom, vamos lá então. Né? Você concorda com a atitude do então pastor Ezequias Silva, da Assembleia de Deus do Pará? Se você concorda, lamento eu informar que você está completamente errado, equivocado, e sendo induzido por uma narrativa de um profeta ou de um Deus que revela essas coisas. O pastor aqui que deu a sua palavra no final, aí do YouTube, muito sábio. Parabéns, pastor. Sou teu fã. Muito sábio. Não é? Você gostaria que pegassem os seus pecados e colocassem num telão lá na igreja para todo mundo ver? Que talvez isso fosse chocar você, te destruir a sua carne, você é um pecador, e você se arrependesse? Será que é por essas vias, não é, que o Espírito Santo trabalha?
que a palavra trabalha? Jesus usou desses métodos? Não. Então vamos lá. A gente tem que parar e pensar nas consequências de nossas palavras e posições em relação aos conflitos conjugais e aos conflitos familiares das pessoas. Ok? Eu lembro, e vocês que são da Deus e Amor, onde essa live está passando ao vivo agora no grupo de vocês, lembram quando em 1900 e bolinha, ou 91, 92, se eu não me engano, uma mulher, ela foi orientada, então, ela quis aceitar Jesus na Igreja Deus e Amor. E ela foi orientada pelo então falecido missionário Davi Miranda. Ela chegou nele e perguntou, meu marido não quer aceitar Jesus Cristo, não é? E o que eu faço? Ele não quer aceitar Jesus? Como é que fica o meu casamento? Eu aceito Jesus ou não? Segundo a reportagem da época, a reportagem da época, se é verdade ou mentira, diz que o Davi Miranda orientou a mulher. Larga dele, irmã, larga dele desse mundo, desse homem pecador, larga dele e aceita Jesus. Então, minha irmã, o que ela fez? Ela disse, se você não quer Jesus comigo, vou seguir a orientação do meu pastor, o Davi Miranda, e vou, então, tchau, a gente termina por aqui, eu sigo minha vida com Jesus. Péssima orientação, então, do missionário, se é que, de fato, isso aconteceu. Qual foi o resultado disso? O resultado é que essa irmã quase que tomou um couro do marido, e o marido foi até a igreja, armado, e desferiu tiros, para tentar matar o Davi Miranda. Todo mundo lembra disso, né? Bom, enfim, não é isso que as escrituras ensinam. O próprio Paulo, o apóstolo, vai dizer que se a irmã tem um homem que não é crente, pela sua postura, pelo seu exemplo, pelo seu testemunho e pela sua santificação, ela santifica o marido não convertido. E assim vice-versa, não é? A gente não deve dar pitaco, opinião, meter a colher nas relações das pessoas. Salvo se tiver uma agressão de espancamento, né, uma intenção de matar, de espancar, matar a mulher, enfim, essas coisas, aí você pode, cara, e deve chamar a polícia, não é? Enfim, vamos então a essa live de hoje. Você viu o vídeo que eu passei? Você concorda com o linguajar desse senhor? Esse senhor está para pastor ou ele está para um cara que está num boteco discutindo, né? Ou fazendo fofoca, aquelas futriqueiras de rua, aquelas vizinhas, aqueles futriqueiros, né? E eu acho que não é do caráter de hétero, de homem, macho, ficar metendo o bedelho na vida das pessoas e, como diz, alcaguete, X9, né? Aí falando do que o outro fez, deixou de fazer. E, irmã, cuidado com o que você vai levar para o pastor da sua igreja, porque ele pode usar isso no momento oportuno para encher o ego dele, a vaidade dele, de que está tendo revelação, de que o Espírito Santo está falando com ele. Ele vai jogar tudo isso no ventilador. Aí você, que é esposa, como a esposa do Maurício, ficou mal pra caramba na fita, porque no final ele trata ela como não sei o que é isso, se é esposa, se é mulher, se é amante, se é um troço, que troço é esse? Você vê, né? Pra você ver o nível de educação, de ética, a inescrupulosidade que esse cara tem. Ok? Então vamos lá. O que fazer? Pastor inconsequente. Eu chamo o senhor de pastor inconsequente, não é? Hoje começo esta live, né, com o sentimento de nojo. Talvez você tenha isso também, o sentimento de nojo, repúdio, indignação, pela falta de amor, compreensão, falta de decoro, né, respeito às pessoas da igreja, ali de Assembleia de Deus do Pará. E muito me admira, é triste, é chato pra caramba, meus irmãos, ver que cada ataque do Ezequias, a igreja ri. Cada barbaridade que ele fala, a igreja dá risada. Que espécie de igreja é essa, de corpo de Cristo é esse? Que espécie de irmãos e irmãs que está ali, de conhecimento bíblico na palavra tem? Para rir, eram para vocês terem ido para cima dele. Não agressão. Agressão verbal, não. Agressão física, não. Eram para vocês terem ido para cima dele e falar, parou. Para, pastor, que é isso? O que você está fazendo? Que linguajar é esse? O linguajar que ele usa. Linguajar de gente do mundo. Palavra de baixo calão, não é? E palavra ofensiva, uso pejorativo, ofensivo a quem é homossexual. Isso incorre também discriminação, homofobia, preconceito. E
olha lá. Vamos lá. O pseudo-pastor da Assembleia de Deus, pseudo por minha conta, tá? O pseudo-pastor, porque isso não é atitude de pastor. Pseudo-pastor da Assembleia de Deus do Pará, Ezequias da Silva, não é de agora que este defeituoso projeto, estou falando sério, não é de agora que esse defeituoso projeto, mal feito de pastor, tem cometido crimes cíveis e penais, bitolando, na casa do povo abilolado, bitolado da Assembleia de Deus. As Escrituras ensinam em Jeremias 23, 1. O que está escrito lá em Jeremias 23, 1? O que está escrito lá, gente? Jeremias 23, 1. Roim, meabedin, o meftizin, etson mariti, Adonai neum. Ó. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Vamos pela palavra de Deus primeiro, depois vamos para o Código Penal, que está aqui embaixo, e depois vamos também para a questão da psicologia, as sequelas que isso pode causar. É muito sério, não é brincadeira o que esse homem fez, não. Eu espero, de verdade, do fundo do meu coração, que ele seja afastado, que ele seja exonerado, que ele seja expulso do cargo de pastor. Porque isso não se faz com ninguém. E espero que ele responda a isso em todas as instâncias da jurisdição civil e penal que tem no nosso país. Não é porque você é pastor que você pode fazer o que quer, falar o que quer, pisar, maltratar, as pessoas não. Não é assim que funcionam as coisas, não. Vamos lá, então. Livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 1. Em hebraico nós temos Roim meabedin, o meftizin et son, mariti Adonai neum. O que quer dizer isso? Deus está dizendo nas Escrituras Sagradas: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Versículo 2, Jeremias 23. Lachen itoamar, não é? Ou Lachen rokamar Adonai Elohei Israel al Eroim Haroimin etiamin aten hatsofetan. Etsuni batadichun velo fekedaten otan ineni foket alechen et roal maaleichen neum Adonai. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. O Ezequias e todos os demais pastores que gostam de pisar nas pessoas, se escondendo atrás de profecia, responsabilizando Deus pela sua estupidez, grosseria, arrogância, soberba e falta de educação. Esse povo que está aí não é seu. Não é seu povo. Esse povo que está aí é de Cristo. Esse povo que está aí é de Deus. Não é qualquer um. Ok? Talvez, você, menos você, é de Deus. Seja de Deus. Mas esse povo é de Deus. Então, cuidado com o que você faz, com o que você fala, a maneira com que você trata as pessoas que estão na igreja. Não é? Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu rebanho. Ou o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós, não é? As maldades das vossas ações, diz o Senhor. Tem muita gente hoje caindo fora da igreja evangélica, saindo fora. O mesmo boom que teve na década de 90, no começo,
para 2000, de aquele mar de gente chegar, entrar na igreja, saíram da igreja católica, né? E lotou a igreja evangélica, agora está acontecendo de novo. Sabe por quê? Talvez porque vocês não souberam aproveitar a oportunidade, né? De, enfim, se a igreja católica deixou a desejar, vocês agora estão pior do que a igreja católica. Lacração geral. Um exemplo é o que você viu aí, o linguajar do pastor, não é? Então vamos lá, as pessoas estão bem desanimadas, né? As pessoas estão cansadas de serem cobradas. Já temos um governo, não é? Num contexto geral, desde o governo federal, municipal, estadual, o Congresso, que está uma maravilha que você está vendo aí, uma bagunça, uma coisa abominável, só ladrão, 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 e conexões com crime organizado, e rindo da nossa cara, não é? Impostos, não é? Multas, trânsito, carro, semáforo, foto que tira, não é? Água, luz, Enel, no Brasil inteiro, comida cara, como já não bastasse tudo isso, ainda vocês rindo da nossa cara com bilhões na conta, com templos, com igreja, com carros importados, empresas, tal, aquela coisa, fazenda, né? Por isso as pessoas tá caindo a ficha, as pessoas estão caindo fora. E eu espero que essas pessoas continuem o seu compromisso, a sua comunhão com o Eterno, com o Espírito Santo, com Jesus, Yeshua e Yahshua, na sua casa, como ele ensinou Mateus 6,6, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu aperto aqui porque eu estou vendo aqui. Então, se sair fora, eu já vejo aqui. Se sair fora, eu volto depois, porque a bateria pode estar acabando. Então, você entendeu. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós as maldades das vossas ações, diz o Senhor. Uma das maneiras de Deus, né, visitar as maldades dos pastores sobre as ovelhas hoje, está aqui, ó. Código Civil, tá, meu irmão? Pega um advogado aí. Código Civil, Código Penal. Pega o advogado aí que nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Não perca. É a maneira que Deus tem para colocar um freio na boca desses caras, para colocar eles nas cadeias, para colocar também os advogados para devolverem a devolução do seu dinheiro, do seu dízimo, da sua oferta, dos seus propósitos, das quinquilharias que você pagou lá na igreja, ok? Devolver porque é teu, não é dele. Nem de Deus, nem Deus quer o seu dinheiro. Muito bem, só com a justiça e com o advogado, tá bom? Tem que ter uma renovação aí, uma animosidade, né? Tem que ter uma renovação geral dos membros da igreja para requererem o que é seu. O seu dinheiro que você colocou lá, eles fazem o que quer com o seu dinheiro. Muito bem. Muito bem, vamos lá então. O versículo agora, o terceiro versículo vai dizer assim, não é? O versículo 10, perdão, vai dizer assim, que minafen maler haaretz, kimin penei alal avelar haaretz, e vesud neoti midebar vaterir, merut satan raa ugevoratan lohen. O que quer dizer isso do hebraico para o português? Porque a terra está cheia de adúlteros e a terra chora por causa da maldição. Os pastos do deserto se cegam, pois a sua parreira, ou melhor, a sua carreira é má. A sua carreira é má. E a sua força não é reta. Então a terra está cheia de adúlteros, né? Etc, etc. Deus está falando aí com os líderes de Israel. Os pastores, né? os sacerdotes. Olha a situação como já estava. Versículo 11. Ki yagan navin gan kohen, chaneful gan beveitin matzati, ratan, nenhuma Adonai. Porque tanto o profeta, presta atenção que eu estou colocando a palavra de Deus na sua cara, crente, para abrir o teu olho, meu irmão e minha irmã. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Ou até na minha casa
achei a sua maldade, diz o Senhor. Já no tempo de Jeremias, pra você ter uma ideia, não é? Bom, dentro desses textos, não é, que eu li, eu quero incluir, não é, este Satanás disfarçado de pastor. Aquele que faz e fez, dessa vez, é imperdoável o que nós acabamos de ver no vídeo, que você também acabou de assistir no vídeo. Isso não se faz com ninguém, com ser humano nenhum, não é? Nós não temos direito de legalidade para destruir a vida, não é, de alguém, tripudiando em cima do erro delas, as pessoas. Uma vez que a pessoa se arrependeu, você viu aí o rapaz dizendo que, ele falando, né, o Ezequias, que o rapaz se arrependeu, se arrependeu. Se arrependeu, por que continua fazendo isso? Não é? Eu não estou eximindo, não é, os crimes imorais, financeiros, de acometimento de milhares de pastores sem vergonhas e mercenários. Ok? Estou me referindo sobre isto aqui, uma sequência de crimes às duas pessoas, ao casal que estava ali na Assembleia de Deus do Pará. Antes de começar, faço o meu pedido à direção, à presidência da Assembleia de Deus do Pará, a convenção, não é, que vocês têm, que também são todos advogados, sociólogos, são todos doutores e sabem muito bem o que eu estou falando aqui, não é? Que exonere, que afaste imediatamente esse homem ogro, chucro, né? Pseudo-pastor Ezequiel Silva. Nós vimos o vídeo. Você assistiu o vídeo comigo? Vamos então comentar sobre o vídeo? Em primeiro lugar, Jesus nunca ensinou isto, expor e humilhar, não é, pessoas em público, publicamente. Ao contrário, em público, ele, Yeshua, Yahshua, Jesus, ele calou a boca dos acusadores de escrotos como este Ezequiel, compreendendo, conversando, não é, com a pecadora, amando-a, perdoando-a e salvando-a do apedrejamento, de matá-la, ali sob apedrejamento, a mulher adúltera. Lembra? Olha a atitude de Jesus. Ele não pegou e falou assim, eba, é isso mesmo, eu sou Deus, hein? Eu sou filho, eu estou falando, você cometeu pecado, mulher. Você traiu seu marido. Você estava lá, foi pega lá, papapá. Isso não se faz, tá? É sem vergonha isso também, tá? Você merece levar umas tapas, umas porradas. Jesus fez isso? Jesus fez apologia à agressão verbal, à agressão psicológica, à agressão vias de fato? Ele não fez isso. Porque Jesus, ele é amor, ele é compreensão, ok? Então, vamos lá. Vamos entender essa questão. Segundo, essa história, né, de ir contar para o pastor, dá nisso. Cuidado aí com essa questão de confissão, não é? Se lá na Igreja Católica o catecismo, né, ele ensina que os padres eles não podem nem comunicar um com o outro o que o membro, o fiel da igreja, o leigo, vai lá no confessionário contar. É só entre ele e Deus e acabou. Que coisa, né? Até eu acho bonito, eu acho legal, mas não acho muito lá confiável. Não é? O melhor é fazer com o que Jesus ensinou. Mateus 6,6. Quer confessar alguma coisa? Entra no seu quarto, fecha a porta, fecha a janela, baixinho, em secreto, fala com o teu pai, com o Pai do céu, e o Pai do céu em secreto vai te ouvir, e vai te abençoar, e vai te perdoar. Vai contar para o homem.
O que está escrito lá? Enganoso é o coração do homem e mais perverso do que todas as coisas. O coração é enganoso. Não adianta, pode estar com terno e gravata, com Bíblia, com quipá, com talite, pode estar com o que for. O homem não é confiável. A maioria. Mas existem pessoas que são, sim, de alta confiança, né? Existem pessoas que é como se fosse Deus, assim, entre aspas, porque elas têm um respeito, têm um caráter, têm uma envergadura, têm uma postura muito abençoada. Elas podem ouvir, eles te aconselham, não te derrubam, não é? Mas são raros, mas existem, ok? Muito bem. Nossos pecados devem ser confessados a Deus, em segredo, como ensinou Jesus. E Jesus não veio no mundo, gente, para condenar ninguém. Jesus não veio no mundo para destruir ninguém. Ao contrário, ele disse, vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E isso em todas as instâncias, esferas da vida humana. Financeira, psicológica, emocional, espiritual, sexual, em todas as esferas. Mas não para expor isso para todo mundo, como o Ezequiel aí fez. Jesus também disse, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Não é? Perdoai uns aos outros, assim como vosso Pai nos céus vos perdoa, assim como eu vos perdoo. Não é? Vocês viram que ele mesmo diz que o rapaz, voltando para o vídeo, o Ezequiel diz que o rapaz se arrependeu. Ele fala isso quantas vezes? 1, 2 ou 3 vezes. Diz que o rapaz se arrependeu. E ele fala várias vezes. Primeiro, tu errou, mas está arrependido. Mas só que ele fala num tom irônico, de zombaria com a pessoa que está ali, não é? Segundo, mas você errou, tá? Você errou e está arrependido. Terceiro, diz que o Bilal do cara bêbado não sobe, dando a entender então que o Maurício, o rapaz, ele é passivo. Teve uma relação sexual ali com outros homossexuais, passivo. Porque se está bêbado, o Bilal não sobe, ele vai ter relação sexual como? Ezequiel, hein? Dessa vez a sua língua te matou, como diz o ditado, a historinha lá, não é? Como diz lá a historinha. Perguntaram para a caveira, quem foi que te matou, caveira? E a caveira, a língua me matou. Dessa vez você tirou seu próprio pé, hein, Ezequias? Achou que estava abafando, hein? Subiu para a cabeça, pá, e detonou para caramba. Diz que então que o Bilal do cara bêbado não sobe, dando a entender que o Maurício, não é, foi então passivo. Pois a sequência diz, na sequência do vídeo, diz, foi na bagunça e transou com 2 já sabe o termo de baixo calão, que eu nunca repetir aqui, 2 homossexuais, não é? Ou seja, sabe o que eu vejo aqui, meus irmãos? Deixa eu ver se está ao vivo ainda, que às vezes cai. Aqui tudo é complicado. Está ao vivo aí, Miriam? Está ao vivo? Beleza. Sabe o que eu vejo em meio de tudo isso? Não é? Eu vejo assim. Né? Ele está indiretamente louco para dizer que o Maurício é gay. Na frente de todo mundo, na frente da esposa. E também não acredita no Ezequias. Não acredita no arrependimento dos outros. E nem mesmo do jovem ali. Já sendo agredido verbalmente pela sua esposa. Porque ela começou a xingar o Maurício lá. Começou a brigar com o rapaz. Não é? Deixa eu falar uma coisa para a senhora. Você que é esposa aí do Maurício, do Pará, da Assembleia de Deus. Irmã, a senhora devia ter procurado, sabe o quê? Primeiro a Deus, orar a Deus. Segundo, conversar com seu marido. Terceiro, conversar com um psicólogo. Quarto, com um advogado, se caso quisesse se separar do seu marido, do seu marido, do rapaz aí. E nunca ter ido procurar esse tipo de pastor, esse tipo de homem. Viu o que a senhora plantou, o que a senhora colheu, tentando delatar o seu marido? Como é que é lógico, o cara é esperto. A senhora vai falar para ele que quer uma confirmação? Se Deus confirmar, é claro que ele vai confirmar. Deus não. Claro que o cara vai usar tudo isso, uma manipulação, essas historinhas de revelação, de profecia. É claro que ele vai fazer isso.
para aumentar o ego dele e o povo aplaudir. Povo sem dó, sem piedade, sem misericórdia. E, infelizmente, desculpa, vocês não têm nada a ver com o Jesus, com o Yeshua lá de Jerusalém, lá do terceiro, né? Do primeiro século, segundo século, terceiro século. Não tem nada a ver com ele, nada a ver. E nem com as escrituras. Vocês estão mais para incorporar fariseus, religiosos, sectaristas, fanáticos, fundamentalistas e querer pegar porrete, pedra e acertar na cabeça das pessoas. E vocês riem, zombam ainda da pessoa que está ali passando por uma situação calamitosa dessa, uma situação humilhante dessa. Queria ver se fosse um de vocês no lugar do Maurício e da esposa dele. Muito bem. Não é? Então vamos lá. Ele não acredita no arrependimento do Maurício. Ele fala 3 vezes. Tu errou, mas está arrependido. Mas você errou, está arrependido. Né? E aí fala a respeito do órgão genital do cara. Na sequência, depois de ter destruído uma família, ele tira o corpo fora. Você vê que no vídeo ele fala, né? E diz, depois, você resolva lá em sua casa. Olha a situação, né? Você queria uma confirmação, irmão? Tá aí. E ele tá mentindo para você, tá? E ele transou com 2 homossexuais, tá? É isso aí. Agora resolva lá em casa. Jogou a bomba, a pessoa com seu subconsciente acreditando que o Ezequias é um homem de Deus, Deus revelou para ele, papapá, agora é o que eu queria, vou detonar, vou acabar com você na justiça. Vamos continuar, daqui a pouco eu vou fazer mais ponderações. Muito bem, aí é que eu, aqui, que já atendi crentes, atendi pessoas, dezenas de pessoas eu atendi, centenas de pessoas eu já atendi, né? De casais, filhos que cometeram deslizes, caíram, cederam, vieram a pedir ajuda, desabafar, não é? Desabar em decorrências, não é? De pecados, não é? Desabafar em decorrência do peso, da opressão mental que a religião causa na cabeça das pessoas. A culpa, não é? A angústia. Qual é o meu papel, então, na vida das pessoas? Não é? Curá-las das doenças das emoções, da culpa, como um psicólogo, erguê-las, levantá-las, libertá-las das algemas, dos dogmas religiosos, libertá-las de seus traumas e poderes emocionais, psicológicos, ou condená-las e destruí-las. Qual é o meu papel? Qual seria o papel do irmão Ben, então? É ajudar as pessoas. E se aprofundar, estudar cada vez mais psicologia, psiquiatria, terapias, não é? Psicanálises, filosofias, para ter ferramentas, para saber lidar com o abismo, com a complexidade, com os deslizes e fraquezas, prazeres e desejos de cada ser humano e de cada pessoa. Porque todo mundo precisa de ajuda. Não dá para pegar um texto de 3.000, 4.000, 5.000 anos atrás, que foi uma cópia, não é? Do Código de Hammurabi, possivelmente, que foi uma cópia do Enuma Elish, possivelmente, dos suméricos, e executá-lo agora, porque é impossível você querer executar as leis de Moisés e não de Deus, mas de Moisés, para punir, para matar, para chicotear, para apedrejar, para expulsar do meio da comunidade uma pessoa. Entende isso? Leis, evoluções, Código Civil, Constituição, Código Penal. Presta bem atenção. Eu jamais fiz isso com as pessoas. Ok?
Por isso que eu digo aqui, é muito importante, gente, estudar, se preparar para lidar, principalmente com mentes, cabeças e corações, seres humanos, sabe? É necessário, não é? Não só a teologia em si, mas a filosofia, a psicologia, tudo isso acoplado. Quem quiser estudar, se aprofundar e sair como psicólogo, maravilhoso, muito bom. Quem quiser se aprofundar na filosofia, maravilhoso, muito bom. Mas não pensa que você pegando a Bíblia e lendo textos da Bíblia, fazendo um curso simples de teologia, você está apto na estrutura, na altura, de poder tentar julgar uma pessoa. O que o Ezequias Silva fez aí, não é? Ele expôs o Maurício, porque o Maurício se arrependeu, e numa festa lá tal, bebeu e teve uma relação lá com 2 gays. É o que está falando aí no vídeo, ok? Ele expôs isso na frente da igreja, expôs o Maurício na frente da sua esposa, na frente da comunidade e na frente de todos os milhões de pessoas que estão nos aplicativos que estão assistindo a Ezequias. Presta bem atenção na gravidade do assunto. Isso não se faz com ninguém, tá bom? Vamos continuar aqui. Então, assim, estudar, ser pastor, não é isso. Isso não é referência nenhuma para ser pastor. De jeito nenhum. O mestre, o grande mestre, Jesus, Yeshua, nunca ensinou você a destruir alguém, não é? Se passar por homem de Deus, esse negócio de profecia, de revelação, de evidência. Olha, seu marido fez isso. Resolve com ele em casa. É fácil, né? A malandragem está aí. Ele expõe o rapaz, o que o rapaz fez, e depois o que ele faz? Agora resolve em casa. Negativo, Ezequias. Se você detonou o cara na internet e na igreja, expôs a vida dele, você também vai responder. Quem vai resolver isso aí é você agora, perante a justiça, perante o Código Civil, perante o Código Penal. Quantos crimes você cometeu destruindo a vida do Maurício? Você sabe se o Maurício tem filhos, crianças, adolescentes na escola? E o bullying que os filhos deles vão receber? E a família dele? E a mãe dele? E os irmãos dele? E a empresa, os colegas de trabalho? Puxa, Maurício, você largou sua mulher lá e traiu sua mulher com 2 homens? Está prestando atenção nas consequências, não é? Que essa coisa pífio, nefasta, chula de adivinhação, de revelação, o que você fez na vida desse casal. E aí no final você ainda trata a mulher dele como um troço. Vamos dar uma olhadinha. É importante então, fundamental, estudar teologia, mas uma boa teologia acoplada com psicologia, com filosofia, para lidar com o ser humano, as pessoas, e essas questões, esses tabus, essas complexidades, não é? Da sociedade em que nós estamos vivendo. Ok? Vamos lá então. Jesus, o maior psicólogo. Princípios e valores. Jesus sendo o maior psicólogo, não é? É preciso o arrependimento, analisar se o rapaz já falou sobre arrependimento para o Ezequias, não é? Já havia conversado e arrependido. Pergunta para quê? Por que o Ezequias Silva fazer o que você fez? Expor, colocar ali para todo mundo, não é? Escutem, gravem o que eu vou dizer. Aqui, Deus já licenciou os seus acusadores também, o Ezequias. O que você faz também às escondidas, talvez que a sua mulher não saiba, que nenhum de suas ovelhinhas saiba, não é? Talvez os seus assessores saibam. Os lugares onde você frequenta, sabe quem você é, o Ezequias Silva. Santo você não é. Mas as coisas que você faz também em segredo e oculto, não é? Não passarão impune também. Os seus pecados, não é? Também serão jogados no ventilador das redes sociais. Para o Brasil e para o mundo inteiro ver como você é.
falso e hipócrita. Aí eu quero ver se você vai gostar. Vai ficar quietinho, de pianinho, com o rabinho entre as pernas, porque o Senhor está falando. O Senhor está revelando. Não é assim que vocês fazem com as pessoas? Prestem bem atenção no que eu vou ler para vocês agora. O livro de Isaías, capítulo 43, versículo 8. Artzerekul, Artzeru. Vamos ver? Isaías 43, versículo 18. Artzekerul, Rishonot, Vekademonior, Rishonot, Vekademonior, não é? Al-Titel Bonanu. Olha o que... Gente, o povo da igreja, eu quero que vocês aprendam, da igreja católica, a igreja evangélica e católica, aprendam uma coisa, tá bom? Olha, se Deus está falando isso, está nos ensinando dentro da sua palavra. Deixa eu ver aqui o tempo da bateria. Oi. Eu estou com 16% só de bateria, já vai acabar. Eu vou encerrar e depois eu volto, tá? Vou esperar carregar um pouco mais. Isaías 43, 18. Se o próprio Eterno, o próprio Criador, está dando esse exemplo, por que vocês não seguem isso? Ele vai dizer assim, Isaías 43, 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as coisas antigas. Levinis par venique. Coração quebrado, esmagado, humilde, humilhado. O livro de Provérbios, capítulo 28, 13. Olha isso. Livro de Provérbios, capítulo 28, 13. Vai nos dizer assim. Mekhaser, ou Mehasser, Feshayav, Loyatzliach, Umoder, Veosevir, Yerushaim. O que encobre as suas transgressões não prosperará, mas o que confessa e abandona alcançará misericórdia. Esse rapaz, ele confessou? Por que ele não alcançou misericórdia? Por que você não guardou o segredo? Por que você tem que meter o louco e falar para todo mundo se aparecer para aumentar o seu ibope, a sua audiência de homem que revela as coisas? Você não tem vergonha na sua cara? O Salmos capítulo 51, versículo 17 vai dizer, Zirer ou Ziverer, Elohar, Ruach, Nishbarahir, Leve, Vishbar, Venideker, Elohim, Lo, Tisver. Os sacrifícios de Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, um coração contrito e quebrantado, ó Deus, não desprezarás. Se o rapaz esteve com o coração contrito, com o coração quebrantado e confessou, Deus não o desprezou. Mas você, Ezequias Silva, sem vergonha, ridículo, horroroso, inescrupuloso, mal educado, estúpido, você o desprezou, você o sentenciou, você o condenou, a igreja e toda a sociedade e a sua família. Salmo 34, versículo 18. Karov Adonai lenish bere lev ve'eti da kehuruach yoshta ou yoshia. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Maurício e a sua esposa, esquece o Ezequias Silva, esquece essa corja, esquece esse mundo horroroso de farisaísmo, esse mundo ruim de perversidade, né? Tá pior do que
Não posso falar as palavras de baixo calão. Está pior do que fofoqueira de rua. O Senhor está com vocês. É Deus quem te perdoa, é Deus quem te purifica, é Deus quem te ama. Ok, Maurício? Ok? Você também é a esposa dele. E se vocês se separaram, Maurício, quem te fez foi Deus. A quem você deve satisfação de suas inclinações e de seus desejos é o Criador. Não é a pastor, não é a padre, não é a igreja, não é religião nenhuma. Porque no fundo, são tudo hipócritas. E às vezes piores do que você. Com o dinheiro da igreja, nos cabarés da vida e nos motéis da vida. Vamos lá. Tudo se resume numa palavra hebraica chamada techuvá. Techuvá é um termo hebraico para arrependimento, literalmente retornar o caminho reto, mudança interior e transformar de volta a aliança com Deus. O livro de Mateus, capítulo 18, versículo 15, Yeshua vai citar isso aqui, ó, em hebraico, o Devarim 19, 15. O que Yeshua vai falar lá em grego, não é? Escreveram em grego. Se teu irmão pecar, vamos lá, eande ramatesorro, adelfosou ipagé, ou ipagé, elenkson auton metaxisou kai auton monou eansou akosen. Ekedesas, tonadelfo sou. É grego. E continua. Eandemen akosen paralabe metasou etin gena eidio. Gina epistomatos dio martiron etrion estagen ou estagen pan remá. Sabe o que está dizendo aí? O que Jesus está falando em Mateus 18, 15 ou Ezequias? Está mais para maloqueiro de boteco, cachaceiro bêbado de boteco, do que para pastor. O seu comportamento foi esse. Muito bem. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, vai levantá-lo. Entre ti e ele. Entre ti e ele só, acrescenta Jesus. Se teu irmão pecar contra ti, vai levantá-lo, não é? Entre ti e ele só. Não é entre ti e o pastor e a igreja inteira e o mundo inteiro. Se ele te ganhaste a teu irmão. Versículo 16. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas testemunhas ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três pessoas, testemunhas, para que pelo depoimento de duas ou três, toda a palavra seja estabelecida. Foi lá, se reconciliou, pediu perdão, não estou provando, tem uma, duas, três testemunhas aqui, só nesse caso. Ok? Esse é o procedimento correto, o Ezequias, pseudo-pastor, fuleiro de boteco, para o inferno, não é? Veja só, esse texto que Jesus ele cita, gente, está aqui. Aqui, ó. Esse texto está aqui em hebraico, não é? Lo yakum ederad beish lekol avon. Avon é maldade, é pecado, é maldição. Avon é ulekol katate bekol eten asher reetar alpshenel edimon, ok? E alpishelosal edin, e yakundabar, aqui, akundabar. O que está dizendo aqui, lá na lei de Moisés? Não se levantará uma só testemunha contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometer pela boca de duas ou pela boca de três testemunhas, se estabelecerá o fato. Jesus estava orientando com base na Torá. Nessa parte. Resolve aqui, quietinho, vai lá, pega uma, duas, três testemunhas, resolve. Prova lá que você é inocente, ou prova que você foi pedir perdão, tal, e acabou. Não é para alarmar, não é para jogar nos euninhos, nos furacões da vida, não é para espalhar para todo mundo. Isso é feio, isso é destrutivo. Tem uma ilustração, o Ezequias, de que uma senhora chega para um padre e pergunta para o padre o que é
a maledicência. O que é maledicência, padre? E o padre fala, bom, para eu explicar para a senhora não vai entender, a senhora não tem muito estudo, né? Então, eu vou... Pega aquela almofada ali. A mulher foi, pegou a almofada, ele falou, me acompanha até o terraço da igreja. E a mulher acompanhou ele até a paróquia, lá em cima, até o terraço da igreja. Aí ele pegou e rasgou toda aquela almofada e espalhou. E o vento levou centenas e centenas de penas. Espalhou por toda a cidade, por todo o vilarejo e também fazendas ao redor. E levou até os confins da região. Aí o padre disse, ela falou, o que é isso, padre? O que quer dizer? Então, agora a senhora vai, toma aqui, tá vazio, tá vendo? Ó, vai e preenche essa fronha. Pega todas as penas, não pode faltar uma, tá? Pega todas as penas e coloca aqui de novo. Mas o que quer dizer isso? Isso é maledicência. São as consequências da língua grande, da fofoca. Olha só até onde vai parar. Você consegue reverter a situação depois? Não consegue, porque uma vez que você detona uma pessoa, você queima a imagem de uma pessoa, você feia a honra de uma pessoa, nunca mais você vai reconstruir a honra dessa pessoa. Porque sempre quando alguém vê o Maurício agora, ou vê a esposa dele, olha lá, ela é corna do marido e que saiu com um homem. Ah, ele é igual de homem, ele dormiu com um homem, ele é isso e aquilo outro. Acabou. O Ezequias Silva, você acabou, você destruiu a vida de um rapaz e a vida de uma mulher. Você não é pastor, você não é homem de Deus, você é pastor do Satanás, do inferno, do diabo. Você não representa João Batista e nem Jesus Cristo, nunca. Nem aqui, nem na China, nem no raio que eu parta. Seu lugar não é dentro da Assembleia de Deus. Você tem que estar preso na cadeia para você aprender e responder por isso. E é a Assembleia de Deus que toma uma atitude o mais rápido possível, porque o bicho vai pegar pro lado de vocês em processo. Não adianta passar a mão na cabeça do Ezequias, não, porque ele é estrelinha e ele faz marketing, publicidade com o logo Assembleia e traz membro para vocês e traz grande dízimo. Tá ficando feio. Tô falando, tá ficando chato pra caramba esse negócio de vocês encobrirem pastor vagabundo que destrói a vida dos outros. Vamos lá então. Olha só. Já no final, o Ezequias aí, ele já ciente do estrago, do destratado, né? Também ele destrata a mulher. Ele xinga, não é? E julga o rapaz, chamando-o pelo nome vulgar de viá, você já sabe, não é? Um termo pejorativo, sentenciando a sexualidade e gênero do rapaz. Um show de baixaria e crimes contra uma pessoa. Em casa vocês resolvem. Sei lá se essa aí é sua mulher, sua companheira, que troço é esse aí. Tá, vocês viram no vídeo ele falando. Gente, isso, olha, que absurdo, não é? Que absurdo. As autoridades institucionais, competentes, juristas, a UOB, né? As organizações representantes têm que se manifestar em contra isso. Agora eu quero que você preste bem atenção no que eu vou falar aqui. É rapidinho. Eu só vou ter que pegar uma coisa e colocar aqui. Aqui, ó. Deixa eu acertar aqui o negocinho, deixa eu ver. Para ele entrar. Opa, tem que entrar aqui. Peraí. Não vai entrar. Oh, meu Deus. Fica aí. Não sai da live não, hein? Eu só vou achar aqui, ó. Onde... Ai, ai. Pronto. Peraí. Vou pegar isso aqui, acho que dá pra não bater aqui pra você segurar. Peraí. É ao vivo. Pronto. Acho que agora dá. Agora eu quero que você acompanhe comigo os crimes que o Ezequias cometeu, os quais ele tem que pagar pelo que ele fez. Vamos ver aqui a bateria.
12% eu tenho só de bateria. Então tem que ser rápido, só para você aprender. Cuidado com o que você fala com as pessoas da igreja. Todos vocês, irmãs, irmãos de igreja evangélica ou católicos, vocês que foram maltratados por padre, maltratados por pastores, presbíteros, missionários, evangelistas, seja lá o que for, dentro da igreja, ali na frente de todo mundo. Olha só. Crimes contra a honra. Isso é o Código Penal brasileiro, tá? Vamos falar sobre crimes contra a honra. Dos direitos à privacidade, intimidade, imagem e vida privada. Ninguém tem a ver com o que você faz em quatro paredes, seja lá com quem. É a lei. Ok? Sai do escopo da Bíblia e vamos agora para a lei. Você tem proteção da lei também. Não é assim não. Ok? E vida privada. Terceiro, aspectos sobre a exposição da vida sexual. Ninguém tem o direito de falar com quem você vai dormir, o que você faz, não é? Ainda mais contar para as pessoas com quem você transou ou não transou, ou teve relações sexuais, ok? 4. Limites da vida religiosa e expressão. Tudo tem limite, viu, pastores? Não é assim não. Vamos lá. Primeiro, no Brasil, o Código Penal... Primeiro, aqui ó, no Brasil, o Código Penal. Crimes contra a honra, não é? E a fala de alguém na igreja pode ser enquadrado nesses crimes, se ofender a dignidade, reputação ou imagem de outra pessoa. Vocês que não conhecem as leis, eu estou passando para você, ok? Então grava essa live, guarda no teu celular e busca aí ó, nos livros da internet, no chat GPT, no UOL, no Google, o Código Penal. Vamos lá. No Brasil, Código Penal, crimes contra a honra. E a fala de alguém na igreja pode ser enquadrada nesses crimes, se ofender a dignidade, a reputação, a imagem de outra pessoa, ok? Primeiro, difamação. Artigo 139, Código Penal. Difamar alguém. O que é difamar? Divulgar fato ofensivo que atinge a reputação da pessoa perante terceiros. Você perde o respeito, não é? Independente de o fato ser verdadeiro ou não. Se divulgado de forma que prejudique a reputação, pode ser crime. Pena prevista, detenção de 3 meses a 1 ano, além de multa. Se o que você fez é verdade ou é mentira, não importa, você pastor não tem nada a ver com isso. Você padre não tem nada a ver com isso. O que você pode fazer com a pessoa é orientar. E não fazer o que esse mentecapto, o que essa ameba do Ezequiel Silva fez com o Maurício e com a esposa dele. Muito bem. Injúria. Artigo 140 do Código Penal. Injuriar. O que é injuriar? Ofender a dignidade, o decoro de alguém. Ou seja, insultos e ofensas, etc. Se a fala tiver intenção de humilhar, diminuir ou ofender pessoalmente, pode ser injúria. Pena de detenção de 1 a 6 meses. Ok? E se o pastor não provar legalmente a verdade dos fatos, ou se a divulgação ter sido além do necessário, ele pode ser acusado de difamação e injúria. Aí vai dobrar o negócio. 2 anos e 8 meses, que vai juntar o artigo 139 com o 140. Né? Vai juntar a difamação com a injúria. 2 anos e 8 meses, porque o mero fato de ser verdadeiro não é uma isenção automática, não é? Não é uma licenciação, não é uma licença automática, ok? Para ferir a honra dos outros. A divulgação pública sem necessidade e com intenção ofensiva, né? Pode ainda ser punível. Você está entendendo aqui o que eu li? Aprendeu aí um pouquinho, não é? Injuriar, ofender a dignidade, o decoro de alguém, insultos e ofensas, etc. Se a fala tiver intenção de humilhar, diminuir ou ofender pessoalmente, pode ser injúria. A pena de detenção é de 1 a 6 meses. Se o pastor não provar, Ezequias Silva, você prova que o Maurício estava numa festa, numa balada? Você prova isso? Deus me revelou. Deus te revelou os cambal que Deus te revelou. Você não tem vergonha na sua cara? Jogar a culpa nas costas de Deus? Usar de subterfúgio, de dãozinho de revelação? Uma hora a casa vai cair para você, aí vão revelar para o mundo inteiro como é que você revela a vida das pessoas aí.
Beleza? Então vamos lá. Ó, se o pastor não provar legalmente a verdade dos fatos, ou se a divulgação tiver sido além do necessário, que é o que você fez, você não tem como provar. Você estava lá, no meio do miolo também? Você estava lá na festa com o Maurício, com o rapaz? E como é que você sabe de detalhes? Como é que você sabe que o Bilal do cara não levantou? Presta atenção nas coisas que você fala. Parece que você manja muito de Bilal que levanta e que não levanta, hein, ô Ezequias? Silva? Eu não sei não, hein? Eu não sei não. Mas vamos lá. Beleza, vamos lá. Licença automática para ferir, ok? Segundo, direito à privacidade, intimidade, imagem e vida privada. Tá rolando aqui, vamos ver? Ai, ai. Quantos minutos eu tenho? 10 minutos. Vai acabar a bateria. Vai dar tempo. Direito à privacidade, intimidade, imagem e vida privada. A Constituição e o Código Civil asseguram que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. O Código Civil, artigo 186 e 927 prevê que quem viola direitos de outra pessoa e causa dano, inclusive morais, tem o dever de indenizar. A Assembleia de Deus quer continuar passando a mão na cabeça do Ezequias aí, prepara o bolso do dinheiro dos membros da igreja para pagar a indenização para o Maurício e para a esposa dele, porque o que ele fez foi isso daqui, ó. Ele violou a dignidade, a privacidade, a intimidade do rapaz, não é? Indenizar. Assim, além de crime penal, a pessoa, esposa ou marido, podem ter o direito de processar o pastor na justiça civil, por danos morais e exigir indenização se provarem que houve ofensa à honra, imagem ou privacidade. Ele extrapolou tudo aqui. Se vocês meterem no pau, vocês vão ganhar, com certeza. E aí ele aprende, os bocó também aprendem, que fica aí correndo atrás dele. Terceiro, aspectos sobre a exposição da vida sexual. A exposição pública de detalhes íntimos, sexualidade ou vida privada de alguém pode violar seus direitos de personalidade e ser causa de responsabilidade civil por danos morais. Em alguns casos específicos, como divulgação de imagens íntimas sem autorização. O Código Penal tem como crime próprios. Né? 4. Limites da liberdade religiosa e de expressão. Aqui no aspecto 3, sobre a exposição da vida sexual, o que o senhor tem a ver com a vida do Maurício? Com as inclinações dele ou com o que aconteceu? E por que o senhor fez isso com ele perante toda a igreja? É isso que a sociedade está querendo saber. Nenhum pastor em sã consciência, bem formado, educado, estruturado, concorda com o que o senhor fez. Ninguém concorda. Já pensou quando descobrirem os seus erros também e as suas inclinações? Já pensou quando descobrirem também as coisas que o senhor faz, as escondidas, quando a sua mulher não está em casa? Já pensou? Ou quando o senhor está sozinho por aí? Com o poder que o senhor tem de dinheiro, nos lugares, entendendo? Desliga celular, já pensou? Quando descobrirem quem o senhor é de verdade, como é que vai ficar a sua cara? Machão aí na igreja, com assessores, com segurança, com os irmãos, com o obreiro, com o pastor. Quero ver na rua. O senhor teria coragem de ir lá na porta do Maurício, cantar bem alto isso lá, na rua dele, de frente, lá nos parentes dele? Não estou fazendo apologia à violência não, hein, Facebook? Mas se o senhor faz uma palhaçada dessa dentro de uma comunidade, o senhor não sai de lá. A não ser moído na porrada no pau, o senhor aprender a tomar vergonha na sua cara. O Rio de Janeiro, o X9, eles não toleram. Já pensou? A consequência que o senhor pode ter gerado na cabeça do sogro dele, da sogra dele. Como que fica o sogro e a sogra, a filha, passar por uma vergonha dessa? E os pais do Maurício? E a mãe do Maurício? Os irmãos do Maurício? E a família? E os filhos? Como que fica? Olha as consequências, a gravidade que isso, a proporção que vai tomando isso. Quem que o senhor pensa que é para fazer uma desgraça dessa na vida dos outros? Quem que o senhor pensa que é? É Deus? É juiz? Está acima da lei? Está acima da Bíblia? Quem que o senhor pensa que é?
O senhor merece e precisa ser punido o mais rápido possível, para que isso não se espalhe, não contamine outros pseudos Joãozinhos Batistas por aí que ficam condenando a vida das pessoas. Está na hora do Tribunal Superior de Justiça, o Supremo Tribunal, os juízes, né, de plantão, ok? Tomar rédea nisso e dar um break em vocês que se dizem ser homem de Deus, viu? Ô igrejinha. Vamos lá. Onde eu estava aqui? Aspectos sobre a exposição da vida sexual. A exposição pública de detalhes íntimos, né? Sexualidade ou vida privada de alguém pode violar seus direitos de personalidade e ser causa de responsabilidade civil por danos morais. Em alguns casos específicos, como divulgação de imagens íntimas sem autorização. O Código Penal tem crimes próprios. 4. Limites da liberdade religiosa e de expressão. Escuta essa aí, pastores. A liberdade de expressão religiosa não dá imunidade automática para ferir direitos de terceiros. O direito à honra, à privacidade e imagem também é constitucionalmente protegido. O pastor pode ser responsabilizado mesmo dentro do culto ou púlpito se houver extrapolação dos limites. O senhor tem que ser responsabilizado. Muito bem. Eu vou encerrar por aqui, porque a minha bateria está acabando, mas eu volto ainda para falar sobre a questão psicológica. Psicológica, como que a pessoa fica quando ela passa por isso. E você que já passou por isso vai concordar comigo. Ok? Se vocês na sua igreja estão passando por isso e não tem advogado, especificamente você que mora aqui na capital de São Paulo, né, bem na capital de São Paulo, é só você falar comigo, manda uma mensagem aí pelo Face, ou manda aí nos comentários dessa live aqui no Face. Eu tenho uma excelente advogada, poderosa, maravilhosa, humilde e simples, que vai te entender, e não se preocupe com valores em dinheiro não, que ela dá um jeito, mas eu tenho uma advogada que vai resolver o teu problema e vai calar a boca do teu pastor e vai fazer com que ele pare de ficar te perseguindo, oprimindo e humilhando você diante da igreja. E ainda que ele pague pelo que ele fez, com indenização. Tá bom? Shalom e até a próxima. Talvez daqui a pouco, quando o celular carregar um pouquinho, eu volto falando sobre a questão psicológica, que é importantíssimo você saber. Ezequias, toma vergonha na sua cara, isso não se faz. Você está mais para botequeiro, para cara que brinca em forró, enche o caneco e sai delatando as pessoas aí. Tá bom? Você tem sorte porque você fez isso dentro de uma igreja. Faz isso em praça pública com alguém para você ver. Faz isso dentro de uma comunidade para ver o que acontece com você. Tá bom? Faz isso dentro de uma cadeia para você ver o que acontece com você. Que Deus tenha piedade e misericórdia de você. Que você tome vergonha na sua cara, se arrependa, se converta. E também, não é? Que a justiça caia em cima de você aí, porque você feriu uma porrada de gente aí. Tá bom? Esse país tem lei. Você não está no deserto, num tempo primitivo. Você não é ninguém aqui é bocó mais, ninguém é idiota mais. Então, você toma cuidado. Toma cuidado porque a lei está aí, tem advogados, tem juízes para colocar um freio na sua boca. Ok? Isso não foi Deus, não foi profecia, não foi revelação, não foi nada. Foi safadeza da sua parte. Foi covardia da sua parte. Foi molecagem e infantilidade da sua parte. Ok? E os membros aí, todos têm culpa também, estão tudo batendo palma, dando mídia para ele. Beleza? Até a próxima ou daqui a pouco.